Amiga e amigo do canal Projeto Elevação, juntos aqui novamente para a gente dar continuidade ao estudo do nosso livro Emoções que Curam. Nós vamos acompanhar o capítulo 6, Efeitos Energéticos da Carência Afetiva e da Solidão. Eu vou fazer esse capítulo lendo, porque ele é um capítulo que talvez seja um dos mais curtos do livro, são poucas páginas, então a leitura vai ser bem rápida. E ele está tão bem escrito, as ideias estão tão bem estruturadas, que se eu fosse tentar condensar mais do que Hermance Dufour já condensou, a gente ia perder a profundidade que tem, apesar de serem poucas palavras, mas são ensinamentos muito profundos. Então eu preferi trazer o estudo na íntegra, a gente vai ler junto, e se me vier aqui alguma inspiração para comentar, eu vou introduzindo comentários no decorrer da leitura. Então ela começa trazendo aqui um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, Santo Agostinho, Paris, 1862. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo e se lança aos pés. À luz do dicionário emocional, carência significa falta de nutrição afetiva básica, constituindo-se em mais um dos efeitos nocivos da conduta egoísta ao longo de vidas sucessivas. Então a gente tem visto que muito das nossas questões emocionais, das emoções que acabam se transformando em emoções híbridas e que nos traz sofrimento e dor, elas vêm devido a gente permanecer por várias encarnações sucessivas com o sentimento egoísta, né? Com a conduta egoística. Agravada pela educação infantil deficiente. A baixa autoestima ou a aversão é um dos traços psíquicos e emocionais da maioria dos habitantes da Terra, considerada na medicina do mundo astral como uma doença matriz. A baixa autoestima é o alicerce de uma enorme variedade de sofrimentos humanos. Então, diz também que a baixa autoestima é uma doença que aflige a maioria de nós e que lá no Hospital Esperança, né, que a gente já viu que é o hospital em que eles recebem os desencarnados, principalmente aqueles que já eram espiritualistas, né, de todas as religiões, mas que já tinham conhecimento espiritual mais amplo e que desencarnam em sofrimento. Eles são recebidos lá no Hospital Esperança e muitos deles já são diagnosticados aqui com a baixa autoestima. A carência de afeto pode ser definida como um processo de anorexia emocional ou de desnutrição de alimento essencial para a saúde integral. Então, o que Hermance Dufour traz como anorexia emocional é a falta do auto-amor, né? A baixa autoestima é o contrário do auto-amor, que ela tanto nos convoca aqui nessa obra a praticar. Essa desnutrição pode impulsionar o coração humano ao padecimento de algumas doenças, como rejeição, descrença, insatisfação crônica, pânico, depressão, dependência, sensação de incompetência e outros graves quadros agudos que configuram o dilacerante estado interior de insegurança emocional e solidão. Na raiz dessa dor, o ser humano encontra-se angustiado e desesperado por ser amado. Então, assim, a gente sofre tanto e a gente não consegue nos amar, e aí a gente busca alguém que nos ame. A gente fica desesperado por encontrar alguém que nos ame. A insegurança e a solidão desvitalizam progressivamente o sistema energético de defesa, abrindo os chakras às mais diversas agressões predatórias astrais de bactérias, vírus e micro-organismos capazes de adoecer o corpo físico. Eu vou reler esse parágrafo, porque ele é muito importante e eu li mal, me compliquei aqui na leitura.
A insegurança e a solidão desvitalizam progressivamente o sistema energético de defesa, abrindo os chakras às mais diversas agressões predatórias astrais, de bactérias, vírus e micro-organismos capazes de adoecer o corpo físico. A energia emanada pela insegurança é uma poderosa usina de forças catalisadoras, isto é, ela atrai as chamadas forças invasoras ambientais, fragilizando a saúde física e energética. A gente vê muito acontecer, trabalhando na casa espírita, durante as mesas mediúnicas, a gente consegue perceber muitos ataques espirituais e as portas de entrada, quando a gente vai olhar a ficha da pessoa que está pedindo atendimento, geralmente é a pessoa que está ali em depressão, a pessoa que está já em tratamento medicamentoso, a pessoa com ideação suicida, e aí ela traz o estado emocional dela, essa depressão, essa dor, essa solidão, essa insatisfação com ela mesma, ela deixa o campo energético dela totalmente aberto para a aproximação de espíritos que estão na mesma faixa vibratória, que vêm e acompanham simplesmente porque estão ali conectados e sentindo a mesma dor, ou então acaba atraindo cobradores de vidas passadas, de outros momentos que essa pessoa, todos nós temos débitos no passado, mas quando a gente baixa a vibração, a gente acaba nos conectando, como ela disse aqui, né, que a energia emanada pela insegurança é uma poderosa usina de forças catalisadoras, isto é, atrai as chamadas forças invasoras ambientais. Então a gente acaba sinalizando que a gente está ali no momento frágil, vulnerável. E aí todas essas cobranças ou esses trabalhos que eventualmente são encomendados contra nós, até por encarnados, né, que a gente sabe que existe isso também, os espíritos encarregados por realizar esse trabalho, eles acabam nos achando. Então o melhor remédio para a gente nos livrar de ataques espirituais é manter a nossa frequência alta, manter a nossa vibração elevada. Então é praticar o auto-amor, é estar em caridade, é estar ajudando o próximo, é estar colocando em prática o Evangelho do Cristo. Quando a gente consegue estar caminhando a nossa vida na Terra por essa jornada, por esse caminho que Cristo nos ensinou, a gente fica totalmente blindado desses ataques espirituais. Agora, quando a gente cai nessas armadilhas da solidão, da carência afetiva, que é o que a gente está estudando nesse capítulo, a gente fica realmente aqui, a gente abre os nossos campos energéticos e a gente fica totalmente vulnerável para atrair essas forças nocivas, né? Essa usina funciona como um imã, puxando, sugando e rastreando sem interrupção o que pode preencher a carência, a falta de nutrição. É como uma perturbação nos corpos sutis da criatura, estabelecendo condições favoráveis aos mais diversos quadros, incluindo a vampirização energética de encarnados. Então você também já deve ter conhecido pessoas que estão emendando um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, um atrás do outro, né? E aí ela vai trocando de parceiro porque ela acha que, não, agora eu terminei com aquele que me fazia sofrer, que foi tanto... fez coisas ruins para mim, fez eu me sentir tão mal, baixou mais a minha autoestima. Agora eu terminei com aquele, achei um parceiro aqui maravilhoso, e aí a coisa se repete. É porque o problema não está no parceiro, o problema está na pessoa, que ela está vivendo aquilo ali, ela continua vibrando na carência afetiva, na solidão, e ela vai atrair esses vampiros encarnados. Pessoas que sentem essa vibração
e que já se apropriam, já se beneficiam dessas relações afetivas desorganizadas para poder tirar proveito, até às vezes até material, né? Então, ela diz aqui que a gente, nessa frequência, nesse estado de vibração, de carência afetiva e de solidão, a gente acaba atraindo também a vampirização energética de encarnados, que é realmente isso. São esses parceiros que chegam com o propósito só de vampirizar, de colocar ali o próprio ego deles em pauta, satisfazer as suas condições, as suas necessidades, sem estar olhando para o parceiro ou para a parceira com um olhar realmente de sentimento, de amor, né? Então a troca energética, ela se dá nessa base de carência afetiva, solidão, e do outro lado eu tenho alguém que está disposto a se aproveitar dessa brecha e atrair benefícios, às vezes até materiais. E quando a relação é equilibrada, é quando eu tenho auto-amor, quando eu me amo, quando eu faço bem para o próximo, eu fortaleço as minhas defesas através da minha conduta moral, o que eu vou atrair? Eu vou atrair frequências que estão na mesma faixa vibratória, na mesma positividade. E aí eu vou atrair relacionamentos afetivos mais completos, mais sólidos, que sejam os dois olhando para o mesmo objetivo, né, de caminhar na vida para construir uma jornada afetiva, uma família pautada pelo amor, em busca do progresso espiritual. Quando nos sentimos carentes, é comum embarcarmos em relacionamentos confusos, pois buscaremos no outro o amor que não conseguimos desenvolver para sustento pessoal. Quanto mais carentes, menos gostamos de nós e mais desesperada será a busca pelo outro para preencher a nossa vida. O clima astral de quem vive assim é vulnerável e agrega um alimento emocional de baixa qualidade nos ambientes e nas pessoas de sua convivência. A carência afetiva é uma doença que solicita tratamento, apoio e orientação. Essa insatisfação com nós mesmos, que chega até os limites da aversão, tem um poder extraordinário de camuflagem e, por essa razão, impede-nos de verificar com exatidão qual a raiz de muitos de nossos comportamentos perante a vida. Condutas nascidas da raiva, do medo, do orgulho, da tristeza e da culpa costumam esconder este desgosto de nós mesmos. A parábola do filho pródigo, narrada no Evangelho, é a história de nossa evolução. Depois de cansados de esbanjar a herança divina com nossas escolhas infelizes, estamos fazendo o caminho de volta para Deus, resgatando o divino dentro de nós. Retornamos cansados, pobres e infelizes. Deus, porém, como narra o texto evangélico, nos acolhe com bondade, oferecendo-nos o melhor. A bondade do Criador, no entanto, não nos dispensa de colher o fruto de nossa plantação. Carência é resultado de egoísmo milenar. É efeito de quem não entrou em comunhão com a vida, com o próximo e com as leis superiores do bem e do amor. A nenhum de nós faltarão as condições de superação e reeducação. Se desejarmos sinceramente retomar nosso caminho em direção a uma vida farta, preenchedora e sob a presença da alegria, compete-nos o aprendizado de transformar os impulsos personalistas em valores morais. Parece um paradoxo. O que nos falta para superar o estado de carência é saber nos cuidar, não mais com egoísmo centralizador, não mais com caprichos pessoais atendidos, mas com aceitação, amor, acolhimento, coragem e humildade. Uma das mais velhas feridas evolutivas da alma é a sensação de abandono, sendo a carência afetiva e a solidão suas máscaras. Idealizar um mundo perfeito com pessoas irreais é ignorar a fé em forças maiores. São caminhos diretos para a prisão do autodesamparo.
Reeducar nossa carência e solidão significa ajustar nossa vida mental e emocional à realidade. Uma pausa aqui, novamente, aparecendo a questão do mentalismo. O quanto é importante nós conduzirmos a nossa mente para aquilo que realmente queremos. Quando a gente programa a nossa mente para o que a gente quer seguir, para a rota que a gente quer tomar, para o caminho que a gente quer, a realização da nossa vida espiritual e material, ela começa na idealização. É o que a gente pensa, o que a gente imagina. Então ela novamente traz aqui a lei hermética do mentalismo. Quem espera mais do que aquilo que o outro pode dar, vive escravo da mágoa. Ou seja, se eu fico o tempo todo querendo que o outro seja um reflexo daquilo que eu projeto, daquilo que eu quero que ele seja, e ele acaba não fazendo exatamente o que eu quero, porque ele é um outro indivíduo, é uma outra pessoa, isso vai me gerar mágoa. Então eu não tenho que projetar no outro o que eu quero. Eu tenho que amar o outro pelo que ele é. Senão eu fico escravo da mágoa, que é o que ela trouxe. Quem descrê que existem forças capazes de acolher seus esforços no bem, estaciona nos pátios da acomodação e do pessimismo. O carente espera demais, o solitário descrê. O carente magoa-se, o solitário desanima. Quem espera muito ou desanima com facilidade está na contramão do fluxo da vida, que é dar, realizar e continuar sem cessar. Então, a vida nos convida a seguir em frente, a ter um propósito, a ter força todo dia de levantar e fazer nosso trabalho. O nosso trabalho material é muito importante. A gente dar sequência nos nossos projetos, a gente seguir nos propósitos de evolução espiritual que a gente se determinou. Ou seja, eu tenho o meu compromisso na casa espírita, eu vou toda semana na casa espírita trabalhar. Se eu tenho o meu compromisso em ajudar uma instituição de caridade, eu estou sempre lá para fazer o meu compromisso acontecer. Então isso é seguir no fluxo da vida. Ao contrário do solitário que descrê e o solitário que desanima. Ou seja, quando eu tenho a carência afetiva, quando eu tenho a solidão, eu abro as minhas portas energéticas para estacionar, e aí toda a minha existência, toda a minha evolução, ela acaba não gerando o fruto evolutivo que era esperado de mim. É como se eu enterrasse meus talentos. Carência e solidão são resolvidas quando fazemos o movimento contrário. Ao invés de exigir e esperar, fazer e escolher. Pronto, agora a irmã Sidufo começa a falar na solução. Como que a gente tem que agir para a gente evitar ficar refém da carência afetiva e da solidão. Então eu tenho que, ao invés de exigir e esperar, eu sair desse papel de cobrador, ou então de esperar que alguém se modifique para aquilo que eu quero, e eu tenho que fazer e escolher. Ou seja, ela nos convoca a viver a vida, a colocar em prática o nosso propósito, o nosso trabalho, o nosso estudo, a nossa busca de evolução espiritual, a nossa prática em sociedade, a nossa participação num projeto social, praticando a caridade. Ela nos convoca a seguir o fluxo da vida, a andar para frente. Os outros não têm o poder de travar nossas vidas, a menos que lhe confiramos essa capacidade. Ou seja, se eu entregar para o próximo a capacidade de tomar as rédeas da minha vida, aí eu vou ficar refém do que foi determinado pelo outro. Agora, nós temos o poder de fazer nossas escolhas e fazer acontecer e realizar. A vida não está contra nossos anseios de luz, a menos que acreditemos nessa ilusão. Então, quando a gente começa a cair nessa onda do pessimismo, tudo é contra mim, a minha parte não dá certo,
Então eu estou entrando numa ilusão e aí eu deixo de fazer, deixo de realizar e deixo de seguir o fluxo da vida. De fato, todos precisamos ser amados, pois essa é uma necessidade básica. Mas em muitas ocasiões, no canteiro da vida, haveremos de primeiramente colher os frutos indesejáveis de nossa plantação, posteriormente plantar as novas sementes do bem e mais adiante colher o amor que desejamos. Plante sem temor. Quem se lança ao trabalho de semear, ainda que necessitando do alimento, terá gratas e louváveis surpresas no caminho. Qualquer ato de amor, por menor que seja, é devolvido com bênçãos que nem imaginamos. Mesmo precisando ser amados, amemos e confiemos na misericórdia das leis celestes, recordando a fala sábia de Santo Agostinho, que ela retorna, né? A gente está já no final da leitura, ela retorna a citação lá do Evangelho segundo o Espiritismo de Santo Agostinho. Vem um dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços para receber o filho pródigo, que se lança aos pés. Então, concluído, pessoal, nosso estudo do capítulo 6, como eu disse, capítulo muito curto, mas com lições extremamente profundas, né? Lições de alto amor, lições de que para realizar o fluxo da vida, o propósito da vida, o nosso propósito de encarnado na Terra só depende de nós. Então, primeiro eu tenho que me auto-amar, aceitar o veículo carnal que foi me concedido por Deus, pelos meus pais, amar esse veículo, deixar esse veículo carnal totalmente apto para os desafios que o meu espírito precisa nessa encarnação. Então eu preciso cuidar da matéria que me foi concedida, né, para eu cumprir o meu propósito. Eu tenho que amar essa matéria, eu tenho que amar esse espírito, acolher esse espírito, mesmo entendendo as sombras que tem nesse espírito, mesmo entendendo as fragilidades, mesmo entendendo as dores, eu tenho que aceitar, eu tenho que ter benevolência, resiliência, compaixão e apoiar esse espírito que habita dentro de mim, para que com base nisso eu consiga despertar o Deus que também habita dentro de mim, a centelha divina que está no coração de todos nós. E aí, eu me conectando com essa luz que está dentro de mim, através do meu equilíbrio emocional, do meu alto amor, e colocar em prática o meu propósito da vida, seja cumprir as minhas tarefas no mundo material, no trabalho que eu desempenho, na sociedade, seja atuando no grupamento espiritual a que eu pertenço, ou se eu não pertenço a nenhum grupamento espiritual, seja dentro da minha casa, me conectando com o superior, através de músicas positivas, através de meditações, através de preces, através de orações, mas eu nutrindo o meu coração dessa conexão com o superior e praticando o amor ao próximo. Então, eu só consigo praticar o amor ao próximo se eu tiver dentro de mim o alto amor. Então, eu não tenho como amar o próximo se eu não consigo amar nem a mim mesmo. Então, é realmente um capítulo muito profundo, muito intenso, com muitos aprendizados. E a gente finaliza por aqui, fazendo as nossas preces. Quem acompanha essa parte, eu convido a rezar comigo. Para você que já está finalizando por aqui, eu vou me despedir antes de fazer a prece. E faz a prece àqueles que valorizam essa parte, que querem agradecer. Eu agradeço aqui por mais um dia que eu consegui realizar esse trabalho aqui, que faz parte do propósito da minha vida, faz parte do meu fluxo de vida. Então, ora et labora, que a vida melhora, sem carência afetiva, sem solidão. Vamos nos conectar, vamos nos auto-amar, vamos amar ao próximo, vamos colocar o nosso propósito de vida dentro do nosso fluxo diário. E vamos finalizando o vídeo de hoje, agora com a nossa prece.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Jesus, Maria e José. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os vossos filhos, agora e para todo sempre. Amém. Jesus, Maria e José. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. Se é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Muito obrigado por você ter ficado até aqui, acompanhado a nossa prece de encerramento. E vamos seguir juntos até o próximo vídeo. Ora et labora, que a vida melhora.